E nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, após descobrir todos os crimes de Irene através de Petra, Caio vai ficar transtornado ao descobrir que a Megera foi a responsável pela morte do seu próprio filho, Daniel. Caio e Petra vão invadir a mansão atrás de Irene e vão dizer as verdades na cara da desgraçada. Caio revela que descobriu tudo que a Megera queria esconder e diz que a sua vontade é de tacar fogo naquela casa para acabar com toda a maldade da madrasta e do pai. Ele vai humilhar a Irene de todas as formas, deixando a Megera desesperada. Irene vai surtar com as ofensas de Caio e confessa que acabou matando Daniel por engano, deixando Antônio sem acreditar no que acaba de ouvir. O fazendeiro vai ficar com tanto ódio que vai acabar escorraçando Irene da mansão debaixo de tapas, deixando a Irene desesperada. Irene vai revelar 2 segredos que ninguém sabia sobre os crimes que cometeu e vai deixar todos horrorizados com a revelação. Já aperta aqui embaixo em inscrever-se para receber as notícias de Terra e Paixão todos os dias. Tudo deverá acontecer logo após Petra descobrir através de Kelvin que, além de atirar em Agatha, Irene também foi a responsável pela morte de Daniel. Ela vai ficar tão horrorizada com a crueldade da mãe que vai contar tudo para Caio, deixando o irmão espumando de ódio. Caio afirma que vai enfrentar Irene de uma vez por todas e invade a mansão atrás de Irene, acompanhado de Petra. Antônio e Irene se assustam com a chegada repentina dos filhos e Caio grita: "Irene, sua desgraçada, você é muito pior que eu pensava. Eu já descobri todos os crimes que tá tentando esconder." Irene arregala os olhos com os gritos e diz: "Mas o que é isso, Caio? Eu não sei do que você tá falando." Antônio se mete no assunto e responde: "Escuta aqui, moleque, você não pode entrar na minha casa desse jeito e falar assim com a Irene, não depois de todas as suas traições." Caio interrompe o pai com tudo e grita: "Eu já sei que foi essa desgraçada que acabou matando Daniel naquele acidente. Não adianta negar não, Irene, que eu e a Petra já sabemos de tudo." Antônio fica horrorizado com a afirmação de Caio e Irene não consegue esconder a surpresa. A Megera sente todo o seu corpo tremer ao perceber que o seu maior segredo está vindo à tona. Irene diz: "Mas que acusação horrorosa é essa, Caio? É claro que eu não fiz isso, eu amava o meu filho acima de tudo. Nunca que eu iria fazer nada contra ele." Petra se revolta com a mãe e grita: "Chega, mãe, para de mentir, pelo amor de Deus, a gente já sabe de tudo. A gente já sabe, inclusive, que esse acidente não era pro Daniel. A gente sabe que foi você que atirou na Agatha e eu vi tudo." Irene responde: "Até você vai me acusar dessa forma, filha? Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Eu não tenho nada a ver com isso. Você não pode se virar contra mim dessa maneira, Petra." Caio interrompe o discurso de vítima de Irene e diz: "O Ramiro e o Kelvin já contaram tudo. Você chamou aquele Sidney pra sabotar os freios do carro porque você queria me matar pra não estragar os seus planos com a sucessão. Mas seu plano falhou, né, Irene? Quem entrou naquele carro foi o Daniel." Irene interrompe Caio e grita: "Cala a boca! Você não sabe o que tá dizendo?" Caio grita: "Eu não vou calar minha boca não, porque você é uma vagabunda. E além de vagabunda, você é burra, Irene, porque você não pensou que outra pessoa podia entrar naquele carro? E foi isso que aconteceu, o seu próprio filho entrou no carro." Antônio fica tão horrorizado com todas as acusações que não consegue dizer uma palavra sequer. Caio chora de raiva e continua gritando: "Eu sempre soube que você nunca prestou, Irene, mas armar um plano desses é demais. Você matou seu próprio filho, meu irmãozinho, gurizinho que amava tanto, e agora você vai ter que pagar por isso, sua desgraçada."
Irene chora desesperadamente e coloca as mãos na cabeça, enquanto balança a cabeça negando tudo. Caio continua gritando: a minha vontade é de tacar fogo nessa mansão com você, meu pai, dentro, pra ver se eu consigo acabar com tanta maldade de uma vez só, porque eu tenho vergonha de pertencer a essa família maldita. Eu te odeio, Irene, eu te odeio, essa vagabunda criminosa. Irene não consegue mais aguentar escutar todas as humilhações vindas de Caio e tem um surto. Ela coloca as duas mãos na cabeça e grita enquanto chora: desgraçado, é você, seu infeliz! Você que devia ter morrido naquele acidente! Não, meu Danielzinho, você sempre foi a vergonha da família! Se você tivesse morrido, eu não seria obrigado a olhar pra essa sua cara nojenta agora. Teria acabado todos os problemas. Caio grita de volta: ah, finalmente confessou o que fez, né, sua desgraçada? O seu plano falhou e você fez a pior besteira da sua vida. Petra chora ao escutar a mãe confessar que foi a responsável pela morte de Daniel e diz: como você pode fazer uma coisa dessas, mãe? É até difícil de te chamar assim agora. Mãe? Que mãe faz isso? Uma mãe que mata o próprio filho? Um ser desprezível. Irene chora e grita: eu não queria matar o meu filho, não era pra ter sido ele, não desse jeito. Eu nunca ia pensar que o Daniel fosse entrar naquele carro daquela forma. Tudo isso porque esse desgraçado do Caio chegou aqui falando que não devia. Antônio escuta a confissão de Irene sem acreditar que a mulher foi capaz de cometer uma barbaridade dessas. Caio grita: não vem colocar a culpa em mim não, Irene, porque o Daniel podia estar aqui com a gente agora se você não tivesse mandado sabotar os freios daquele carro. E eu juro por tudo que é mais sagrado que você vai pagar por esse crime. Mas, na verdade, seu castigo já veio, né, Irene? Tá tendo que viver com essa culpa de ter matado o próprio filho. Irene grita de volta: cala essa boca, seu infeliz! Eu ainda posso acabar com você agora mesmo! Nesse momento, Antônio não consegue mais segurar a raiva que está sentindo e dá um grito de ódio e desespero, assustando Irene, Caio e Petra, e manda todos calarem a boca. O fazendeiro encara Irene com todo o ódio do mundo e grita: como é que você teve a coragem de colocar a vida do Daniel em risco dessa forma? Só por causa da porcaria de uma sucessão? Você ainda tentou matar o Caio? Pra que tudo isso, Irene? Irene responde aos gritos: vai querer dar uma de pai amoroso agora, Antônio? Você nunca ligou pra esse infeliz do Caio? Sempre rejeitou o garoto a vida toda? Se eu tivesse matado o Caio, eu ia estar fazendo um favor pra você. Olha quanta coisa ia ter evitado a gravidez daquela desgraçada da viúva. Antônio interrompe Irene e diz aos berros: isso não é motivo pra você ter feito o que fez, Irene. Você tentou matar meu filho e matou o Daniel. Irene não suporta tanta pressão vinda de todos os lados. Ela chora desesperadamente, coloca as mãos no peito e grita: parem com isso, pelo amor de Deus. Não tem um dia que eu não me arrependa desse plano. Eu peço perdão pro meu Daniel todos os dias nas minhas orações. Eu já tô sofrendo demais com isso. Eu morri no dia que o Daniel morreu. Antônio perde completamente a cabeça e dá um tapão na cara de Irene, assustando Petra e Caio. O fazendeiro diz: cala essa sua boca, vagabunda, que é a minha vontade de te matar de vez. Eu quero que você saia da minha casa agora e nunca mais volte. Eu não posso mais olhar pra essa sua cara de ordinária.
Irene coloca a mão no rosto, sentindo a dor do tapa que levou de Antônio, e revida o tapa no marido com toda a sua força e grita: eu não vou sair, essa casa também é minha, você não pode fazer isso comigo, Antônio. Petra fica nervosa ao ver os pais se agredindo e grita: parem com isso, pelo amor de Deus, vocês só vão piorar as coisas. Antônio se descontrola ainda mais com o tapa de Irene. Avança na megera, segura ela pelos cabelos e arrasta Irene para fora de casa enquanto grita: depois do que você fez, depois que eu descobri que você fez com o Daniel, você vai sair dessa casa só com a roupa do corpo, sua vagabunda. Irene tenta tirar a mão de Antônio do seu cabelo enquanto grita desesperada, mas não consegue. Caio tenta tirar Antônio de perto de Irene enquanto Petra se desespera. Caio diz: larga Irene, desse jeito você vai perder a razão, Antônio. Antônio dá um empurrão em Caio com a outra mão e grita: e você sai de perto de mim, seu filho desnaturado, não faço o mesmo com você. Antônio arrasta Irene até a porta da mansão e a joga pro lado de fora da casa, fazendo a megera cair de cara no chão. Ele grita: e você não ouse pisar aqui nessa casa de novo, Irene, senão eu vou chamar meus homens pra dar cabo em você. Irene grita: eu não mereço ser tratado dessa forma, Antônio, eu já fui castigado bastante, todo dia eu vivo com essa culpa. Antônio responde: mas ainda é pouco, Irene, muito pouco perto do que você fez. Agora some daqui, antes que eu perca de vez a minha paciência e eu pegue a minha própria arma agora pra acabar com você com as minhas próprias mãos. Irene responde alterada: você não vai fazer isso, Antônio, você nunca teria coragem de acabar comigo. Antônio parte pra cima de Irene novamente, mas é impedido por Caio, que grita: chega, Antônio! Ela já tá expulsa, já tá bom, ela vai embora daqui. O resto ela vai pagar com a polícia, que eu e a Petra a gente vai pra lá agora denunciar cada um dos crimes que essa mulher cometeu. Petra chora ao ver a mãe sendo escorraçada de casa e diz: como pode a nossa família ter se despedaçado dessa forma? A minha mãe foi capaz de fazer coisas terríveis bem na nossa cara, com Daniel, que não merecia nada disso. Caio abraça a Petra para consolar a irmã e diz: calma, minha irmã, vai ficar tudo bem. Você fez bem em ter me contado tudo que a Irene fez. A gente precisa ir na polícia agora e contar tudo pro delegado depor contra essa mulher. Petra concorda com Caio e os dois partem para a delegacia, deixando Antônio sozinho na mansão. Enquanto isso, Irene dirige completamente descontrolada na estrada, enquanto soluça de choro. A megera tem um verdadeiro surto por ter sido desmascarada e diz para si mesma: a minha vida acabou quando você se foi, meu amor. Me perdoa, Daniel. Me perdoa, meu filho. Não era pra ser você. Eu não vou suportar ser presa por causa desse crime. Eu não posso ser presa. Eu preciso cuidar do seu filhinho, Daniel. Do Danielzinho. Danielzinho é tudo que me restou nesse mundo. E se eu tiver que fugir, vai ser com ele. Irene dirige até a sua casa na cidade, para o carro com tudo e entra na casa sem ser vista por ninguém. Irene vai até o quarto de Danielzinho e encontra o bebê deitado no berço. Completamente fora de si, Irene pega Danielzinho no colo e diz: oi, meu amor, a vovó chegou e dessa vez a gente vai ficar juntos pra sempre. Eu vou cuidar de você, bem longe dessa cidadezinha maldita que só tem gente mal agradecida. Graça escuta a voz de Irene e vai até o quarto de Danielzinho ver o que está acontecendo. Ao chegar lá, a loira se assusta ao ver Irene completamente descontrolada, segurando Danielzinho no colo. Ela diz: Irene, o que está fazendo aí com o Danielzinho? Tá tudo bem? Irene olha para Graça e responde: tá tudo bem, Graça. Eu vim pegar o meu netinho, tava com uma saudade dele. Eu tava pensando aqui,
Eu não acho que Nova Primavera seja uma boa cidade, mas hoje em dia pra criar uma criança, sabe? Seria melhor se a gente fosse pra outro lugar. Graça arregala os olhos e diz: Irene, você tá ficando maluca? Se você quer sair da cidade, pode sair. Mas o Danielzinho não vai sair de Nova Primavera não, a gente vai continuar aqui, viu? Irene responde: Que isso, Graça? Eu jamais faria qualquer coisa ruim com o Danielzinho, pelo amor de Deus, ele é meu neto. Graça se assusta e o seu rosto é tomado pelo terror ao perceber o que está acontecendo. Ela diz: Irene, você sabe que o Danielzinho não é seu neto de verdade, né? Eu tô ficando com medo, Irene. Você tá agindo um pouco estranha. Devolve meu filho, por favor. Graça tenta pegar Danielzinho de Irene, mas a megera não deixa. Irene responde: Graça, você sabe que eu amo ele como meu neto. Eu só quero o bem do Danielzinho. E aqui nessa cidade, ele não vai ter futuro nenhum. Vamos levar ele pra ser criado numa cidade maior, com mais oportunidade. Graça encara Irene e responde, quase gritando: Eu não quero saber não, Irene. Devolve o meu filho agora. Graça tenta pegar Danielzinho à força, mas Irene perde o controle e dá um empurrão em Graça com toda a sua força, fazendo a loira cair e bater a cabeça no guarda-roupa. Ela cai desmaiada no chão. Irene coloca Danielzinho no berço e diz: Eu não queria que as coisas tivessem chegado nesse ponto com a sua mãe, Danielzinho. Ai, meu amor, mas não tem problema não, tá bom? Eu vou criar você como se fosse meu filho, assim como eu criei o meu Daniel. Irene monta uma mala com as coisas de Danielzinho e leva o bebê, enquanto Graça está caída no chão. Irene leva Danielzinho para o seu carro e coloca na cadeirinha de bebê. Ela se senta no banco de motorista e dirige o mais rápido que pode. No caminho, Irene diz: Eu tô muito feliz que você tá comigo, meu amor. Eu prometo, Danielzinho, que eu vou fazer de tudo pra gente ter uma vida tranquila. Nada vai te faltar nesse mundo, meu amor. Um tempo depois, Graça acorda no chão e se desespera ao perceber que o Danielzinho desapareceu e não está no berço. Graça entra em choque. Ela busca pelo Danielzinho na casa inteira, enquanto pega o seu celular e liga para Marina aos prantos. Assim que Marino atende, Graça diz: Marino, me ajuda, pelo amor de Deus. A Irene veio aqui em casa, ela me bateu e ela levou o Danielzinho. Ela sequestrou nosso filho, Marino. Eu preciso da sua ajuda para encontrar ele. Marino se levanta da cadeira e diz: Calma, Graça, eu tô indo agora mesmo. A gente vai pegar a Irene. Eu não vou deixar que nada de mal aconteça com o nosso filho. Graça agradece a ajuda de Marino e afirma que não vai conseguir viver se Irene sumir com o menino. Será que Irene vai conseguir fugir com Danielzinho? Escreve de qual cidade você tá me assistindo. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações.